Aí passou um mês, né? Aí o Alexander Soares Martins apareceu no condomínio, interfonou e falou: eu vim buscar saber a resposta. Aí eu falei: tá certo, pode subir. Aí ele subiu no apartamento, aí eu desci, ele subiu no condomínio, eu desci no apartamento e falei assim: tá, vamos tentar um namoro aqui em casa, né? Aí já comuniquei a mamãe, tudo direitinho, como era de praxe na nossa família, nossos pais tinham que saber com quem a gente estava namorando, aquela coisa toda. Aí comuniquei a mamãe e iniciamos um namoro em casa. Mas ele ia só no final de semana lá em casa, porque eu estudava muito a semana toda. Sábado eu dormia até tarde. E domingo era o único dia para namoro, certo? Aí hoje, e ele também trabalhava, estava estudando, uma coisa. Não, ele voltou a fazer o segundo grau por minha causa. Que eu pedi a ele: como é que pode um rapaz não ter o segundo grau? Você tem que fazer o segundo grau. Aí ele foi fazer o supletivo. E assim ele me disse. Aí começamos a namorar e ficamos uns 3 meses assim, né? Aí ele: poxa, você não conhece meus parentes, lá tá todo mundo falando que você não vai lá. Eu não gostava de ir lá, não aceitava convite nenhum pra ir lá. Eu queria também não confiava, só confiava namorar no condomínio, não ia pra lugar nenhum com ele. Aí ele inventou uma festa de uns parentes, que ele sabia que eu era família, que se fosse de avó, de tia, talvez eu fosse. E aconteceu que eu fui no aniversário. Ele trouxe o carro, Monza, para me levar, aquele negócio todo. E aí, o que acontece? A gente começou esse namoro em casa. E aí eu fui conhecer os parentes dele, achei um pouco estranho, eles só mostraram alguns. Aí quando eu cheguei lá no primeiro dia, que eu fui conhecer a mãe dele, não conhecia ninguém da família dele, só ele, e as referências da Roberta, que eram excelentes, dizer que ele era um excelente rapaz, um rapaz trabalhador, e falava só coisas boas dele, Roberta Bela. Isso lá no condomínio que ela falava dele pra mim. Aí, tudo bem, eu fui lá conhecer os parentes dele. Aí conheci a mãe dele. Achei eles um pouco estranhos, mas não falei nada com a mamãe. Só que nós brigamos. Nós tivemos uma discussão. E nessa discussão, ele tinha me dado uma foto do exército. Ele dizia que era do PQD, do exército, de paraquedistas. Ele falava isso pra mim. E ele dizia para mim que tinha saído do exército porque a mãe e a avó dele choravam com saudade dele. Iam lá no exército para ver ele. E aí a Neide e a avó dele iam lá chorando com saudade dele. E aí ele teve que sair do exército, porque a mãe e a avó não ficavam sem ele. Foi o que ele me contou. Aí ele tinha uma foto do exército, aí a gente discutiu, aí ele falou: me dá a minha foto. Eu falei: tá, que fui lá dentro do quarto, peguei a foto, a gente tava discutindo no corredor da minha casa, era um corredor grande que tinha no meu prédio. Aí eu fui: tá certo, tá aqui a foto. Aí dei a foto, ele rasgou e jogou na minha cara a foto. Aí depois eles eram, né, envolvidos com macumba, essas coisas, eu não sei, depois ele catou pedacinho por pedacinho. Eu falei: nossa, que coisa horrível. Eu não quero namorar com você não, você é uma pessoa horrorosa. Aí o que acontece? Eu terminei e ficou por isso mesmo. Eu não voltei, não procurei ele mais, nem nada. De repente, a mãe dele entra por trás do condomínio, na passagem de carro, né? Dizendo que queria falar comigo. Foi lá no apartamento, sem interfonar. Mamãe, quando olhou no olho mágico, mamãe olhou e falou: quem é? Aí que eu olhei e falei: a mãe do Alex. Aí abri a porta. Aí minha mãe e ela conversaram. E a conversa não foi boa. Porque logo ela disse pra mamãe assim: que Alex quer juntar com Ana. Mamãe, o quê? Mamãe nunca tinha escutado esse negócio de juntar. Eu também nunca tinha escutado esse negócio de juntar. Juntar. Aí é que a mamãe falou: o quê? Juntar com a minha filha? O que a senhora tá falando? Minha filha, ela é mulher de se juntar? Foi assim a conversa, aí já não deu certo. Neide foi com aquele jeito, com aquela cara de cafetina. Quando a mamãe olhou ela, viu que era cafetina. Falou: essa mulher tem cara de cafetina.
Aí foi a briga lá em casa, as duas não se deram bem. Ela pediu, Ana, você poderia ir lá no carro, porque a avó do Alex está lá, ela tá para morrer e quer te ver. Ela fazia diálise, um monte de coisa, toda doente ela vivia acamada. Aí eu falei assim, lógico, posso ir lá assim no carro. Aí fui, ela segurou minha mão. Aí ela pediu, eu gosto muito do Alex, não largo o Alex, a avó dele. E ela assim já com um aspecto de morrer já, né? A Neide que cuidava, que nem dizer que era enfermeira formada. Aí ela não deixa meu neto, aquela choradeira dentro do carro, embaixo da minha janela do meu quarto, que eles pararam, no condomínio Ícaro. E aí eu falei, pois é, aí ele no volante, eu falei, pois é, eu não sei, vamos ver, né? Não quis tirar a esperança dela por causa da condição dela de saúde. Aí ele falou assim, então vamos embora. Aí foram embora. Quando eu cheguei em casa, aí foi a briga com a minha mãe. Quando minha mãe viu ela, falou, eu tô te esperando, vamos conversar. Falei, tá certo, mãe. Essa mulher não presta. O Alexandre tá te enganando. Com uma mãe dessa, ele não pode ter essa educação, Ana. Ele não pode ser esse rapaz tendo uma mãe dessa aí. Termina com ele, porque isso é perigoso. E aí foi quando eu terminei com ele, por causa desse pedido da minha mãe, deu o problema todo. E aí eu terminei com ele definitivamente. Eu terminei em dezembro de 95 e nunca mais voltei para ele. Tentei uma volta quando eu estava grávida, mas já estava com quase 8 meses de gravidez. Já estava para ter Lucas. Tentei, mas não deu certo. Eu já tinha saído do Ícaro, estava morando em Maria Paula. Ele foi lá com o carro várias vezes com Monza. Ele esteve lá com uma Saveiro para levar os móveis do quarto do Lucas. Eu não quis, porque eu já tinha comprado um Abracadabra. Ele não deu nada pro Lucas, mas não deu porque não quis. Não deu porque eu não quis nada dele. Terminei, fica na sua vida, que eu vou ficar na minha com meu filho. Não atribuí a Lucas como filho dele. E até hoje